Boa noite, né, paz do Senhor. Gostaria de mais uma vez, né, deixar uma meditação, né, e que o Senhor, né, possa falar contigo através dessa meditação, né, que essa meditação venha fortalecer as nossas vidas, né. E eu vou deixar aqui no livro de Samuel, capítulo 3, né, de 1 ao 14, que diz assim: E o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naquele dia a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, ele respondeu: Eis-me aqui. Então correu onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamou? E ele respondeu: Eu não chamei você, vai deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou-se a chamar Samuel. Este se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou? Mas ele respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e esteve. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Né? Só até aqui, né? Depois pode. Porque o que eu queria deixar? Eu queria deixar nessa noite alguma meditação que veio me chamar muita atenção nesse capítulo aqui de Samuel. Uma delas é a experiência com Deus. Outra é saber ouvir a voz de Deus. Né? E também o que me chamou muita atenção aqui é que nem sempre, né, que estamos, mesmo estando na casa de Deus, ainda não conhecemos Deus de verdade, né? Então, assim, eu fui lendo e meditando nessa palavra e quero deixar para vocês nessa noite. Qual tem sido a voz que você tem ouvido? Né? Qual tem sido a voz que tem chegado aos seus ouvidos? Será que tem sido a voz de Deus? Né? Ali Samuel, ele ainda não tinha uma experiência com Deus, de entender qual era a voz de Deus. Samuel servia ali no templo, eles ajudavam, né, ali, o sacerdote, e, né, Samuel, ele foi entregue desde criança, né, para estar ajudando no templo do Senhor. Ele tinha uma vida constante ali no templo, mesmo sendo menino ainda, né? Mas o mais interessante que essa palavra mostra aqui, que ele não conhecia o Senhor. Né? Ali embaixo está dizendo, né, que Samuel, aqui, peraí, está dizendo que ele ainda não conhecia o Senhor. Né? Ele ainda não tinha, porém Samuel ainda, lá no versículo 7, não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Tenho certeza que ele ouvia do Senhor, ele sabia como tinha que servir o Senhor, obedeceu o Senhor, mas a palavra do Senhor ainda não tinha sido manifestada a ele. Né? E eu achei isso muito interessante, quando falou que, porém Samuel não conhecia o Senhor. Né? Às vezes nós conhecemos o Senhor só de ouvir falar, de buscar, de saber, né, que Ele é bom.
mas o conhecer o Senhor dentro do teu íntimo, né? Ter experiência com Deus. Nem todos têm essa experiência com Deus. E quando nós buscamos essa experiência com Deus, né? E aqui também uma coisa muito interessante na Bíblia, nessa mensagem que diz que ele por si só ele não conseguiu entender essa experiência, né? Não ia conseguir ter essa experiência com Deus. Foi necessário ele chegar até Eli, né? E entender, né, pela experiência de Eli, quando Eli chegou e falou assim: quando te perguntares de novo, diz, Senhor, teu servo ouve. Né? Então, Eli era a pessoa mais experiente. Então, Eli entendeu que ele estava ouvindo a voz de Deus. Porque já que ele nos chamava, falou, então é a voz de Deus. Né? Deus quer falar contigo, porque Deus conhecia o coração. Eli conhecia a vida de Samuel. Eli conhecia ali aquela criança que foi entregue para servir no templo. Então, Samuel precisava de ter uma experiência com Deus. E foi justamente nesse momento que Samuel teve uma experiência com Deus. Foi quando Deus entrou na casa de Eli para mudar a situação daquela história de coisas antigas, né, que Eli passou, né, que Eli tinha profecia contra a casa de Eli, né, as maldições que os filhos trouxeram para a casa de Eli. Né, e o Eli já, né, já estava quase sem enxergar, quase sem poder ver de novo, cansado, né? O Senhor ali, através de Samuel, pôde, né, mudar ali a história, né? Porque a palavra de Deus diz que quando nós começamos a entender a voz de Deus, ter maturidade espiritual para entender a voz de Deus, o Senhor entra, né, na nossa vida de maneira tão tremenda que nós não conseguimos fazer nada sem botar o Senhor na frente, né? E qual tem sido a voz que você tem ouvido? Né? Qual tem sido a voz que nós temos expressado através, às vezes, dos nossos lábios, através das nossas atitudes? Qual tem sido a voz que tem entrado, né, aos nossos ouvidos, tem chegado ao nosso coração? Será que tem sido a voz de Deus? Que nessa noite nós possamos, né, pedir ao Senhor, Senhor, me mostra, me dê discernimento para entender que tudo isso que eu estou vivendo, ou tudo isso que às vezes eu pratico, né, que às vezes tem até incomodado, que eu possa entender, né, que eu tenho que vencer às vezes aquela voz que muitas das vezes não é sua. Porque a voz de Deus, ela nos traz paz, nos traz tranquilidade. A voz de Deus, ela nos traz calma, né? Ela nos traz sabedoria. Ela nos dá direção em todas as coisas que nós possamos fazer. A voz de Deus é amor. A voz de Deus, ela nos transmite uma visão de algo que vai muito além, né? Ela nos transmite algo que nós possamos, quando abrir a nossa boca, sai a palavra de bênção e não de maldição. Sai a palavra que vem aproximar aqueles que estão ao nosso lado a presença de Deus, né? E que nós possamos ter essa experiência com Deus, né? Que nós possamos buscar o Senhor discernimento para entender qual é a voz que eu tenho ouvido. Qual é a voz que você tem ouvido? Né? Você tem ouvido realmente a voz de Deus? Para que todas as coisas que você possa proferir, falar, sejam coisas boas, coisas que vai te fortalecer espiritualmente, vai te fazer buscar mais ainda a palavra de Deus, vai te encher, que é muito gostoso, né? Quando nós somos instrumentos vivos na mão do Senhor, quando a gente sente algo dentro de nós e nós às vezes pegamos um telefone e ligamos: oi, minha irmã, hoje eu senti a tua presença, hoje eu senti a presença de Deus, eu senti a tua falta, eu te amo, irmã, conta comigo. E que não seja assim, né, que não é de boca para fora não, que nós possamos mostrar a importância que aquela pessoa tem na nossa vida, a importância que Deus tem na vida dessa pessoa, né? Que Deus possa nos dar palavra de sabedoria, né? Palavra que vem fazer aquela pessoa a amar ainda mais a palavra de Deus, a buscar ainda mais a presença de Deus.
Isso sim, são a voz, né, do Espírito Santo falando na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Quando nós podemos entender que é o Espírito Santo que nos dirige, nós podemos ver bons resultados, bons frutos de tudo aquilo que nós plantamos. Mas quando nós começamos a não buscar a Deus, né? Samuel vivia na presença de Deus, buscava, só que ele ainda não conhecia. Ele precisou de experiência com Deus para entender qual é a vontade de Deus, qual é a voz de Deus, né? Conhecer a voz de Deus. Né? E muitas das vezes nós temos ouvido tantas vozes, né? E se nós não tivermos realmente edificado na palavra, realmente numa vida de oração, buscando a Deus, um revestimento do Espírito Santo, às vezes aquela voz, em vez de nos aproximar de Deus, vai fazer com que nós nos afastemos mais ainda da presença de Deus. E aquela voz, com certeza, não vai ser uma voz de alegria, vai ser uma voz de tormenta na tua vida. Né? E se nós não estivermos na dispensação de Deus para entender o que tem me levado a isso, será que é Deus mesmo? Nós possamos fazer essa pergunta, né, ao Senhor. Quantas das vezes, né, nós passamos por momentos de luta, de aflições, momento em que às vezes nós nos decepcionamos, né? E às vezes por nós mesmos, pelo nosso coração, a gente quer chegar, quer falar, quer expor, né? Quer chegar, achar que a pessoa tem entender as coisas, mas às vezes as coisas não vai funcionar dessa forma. Né? Porque o inimigo ele vem para trazer confusão, ele vem para trazer problema. Né? E a gente nunca sabe, será que o coração daquela pessoa está no momento certo para ouvir aquilo que deveria ouvir? Ou é melhor nós nos calarmos, né? E entregar na mão do Senhor. Eu acho que essa segunda opção sempre vai ser a melhor, né? Vai ter momento que a gente precisa realmente chegar e falar. Mas vai ter momentos, situações que a gente tem que entregar na mão do Senhor e confiar. E falar, Senhor, toma minhas causas em tuas mãos. Toma minha causa em tuas mãos, porque só o Senhor pode resolver. Né? Eli, né, se a gente for ler o livro Samuel anterior, né, quanta maldição, né, veio sobre a casa de Eli. E Eli não podia resolver, né, as coisas. Mas ele poderia buscar, né, direção a Deus para que aquelas maldições fossem repreendidas. Né? E muitas vezes o que Deus quer de nós, às vezes, é o silêncio. Às vezes é o silêncio. Às vezes é o silêncio, vai falar muito mais que as palavras. Então, se nós não temos, às vezes, o que falar, nós temos que orar. Né? E só orando a Deus, o Senhor nos dá direção para resolver, né, todas as coisas. Porque nós não resolvemos nada, é o Senhor que resolve. Mas que nós precisamos, né, diante do Senhor, falar, Senhor, toma minhas causas, recebe diante de Ti as minhas causas. Creia que o Senhor nessa noite está recebendo as suas causas. Né? E que você possa estar ouvindo a voz de Deus. Né? Que você possa estar ouvindo essa voz de amor. Nosso Deus é um Deus de amor, né? O maior mandamento é o amor. Ele morreu por mim, por você, através do amor. Então, se nós não tivermos esse amor dentro de nós não conseguimos alcançar ou ver a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre aquele que nós buscamos. Porque através do amor Deus faz todas as coisas. O nosso juiz é o Senhor, aquele que julga é o Senhor. E às vezes você tem pessoas próximas que estão passando por... que às vezes tem enfrentado tantas coisas e às vezes procura, né? Às vezes até procura situações que vai levar, às vezes, em vez da salvação, à perdição. E às vezes essas pessoas, elas estão muito desapercebidas da voz de Deus. E muitas das vezes nós não sabemos como chegar e falar, porque ela não tem entendimento.
não vai entender. Ela não vai conseguir compreender. Então tem coisas que nós temos que entregar na mão do nosso juiz, que é o Senhor Jesus. Se você tem buscado algo diante de Deus e você acha assim, eu não consigo ver essa situação, quando eu penso que está tudo bem, as coisas desandam, eu não consigo, né? Mas que você venha entregar na mão do Senhor, que você venha falar assim, eu quero experiência contigo. Eu quero entender que isso é o Senhor permitindo para que as coisas possam chegar no seu lugar certo. E muitas das vezes nós atrapalhamos o mover de Deus. Tentamos, atrapalhar o mover de Deus. Às vezes o Senhor quer fazer um reboliço para que as coisas possam ser consertadas, colocadas no lugar. E muitas das vezes nós achamos que o Senhor não está ali nos vendo, que o inimigo está tendo poder sobre todas as coisas. Mas às vezes é necessário nós termos através da nossa intimidade com Deus, é necessário nós termos experiência com Deus. E é nessas experiências, de entregar tudo na mão de Deus e saber que nós somos dependentes dele, que nós conseguimos discernir a voz de Deus, de entender que aquilo que nós estamos enfrentando, o Senhor está permitindo. E eu vou ainda mais além, Quanto mais nós buscamos o Senhor, o inimigo ele vai se levantar. O inimigo, e a gente não tem, porque o inimigo está aqui para nos acusar, o inimigo está aqui para nos amedrontar. Nós não devemos ter medo, porque o maior que está em nós é o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que o inimigo se levanta, ele cai. E que nós possamos, nessa noite, entender qual tem sido a voz que eu tenho ouvido. Senhor, me ensina a estar mais sensível à tua voz. Muita gente, às vezes, a pessoa perde a bênção pela ignorância de não querer, entender as coisas de Deus, de achar que a nossa vida tem que ser só bonança. Mas a palavra diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós também venceremos. Nós venceremos as perseguições, nós venceremos tudo aquilo que o inimigo tenta se levantar para que venha nos entristecer. Porque quando nós buscamos a palavra de Deus, nós conseguimos olhar pelos olhos da fé toda a nossa vitória. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus em meio à tempestade. Às vezes a tempestade está tremenda, a tempestade está de uma forma que se você não estiver na dispensação, se você não estiver buscando, se você não estiver pedindo orientação a Deus, você não consegue estar com seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. E às vezes nesse momento é onde Deus quer falar algo para você. Às vezes é nesse momento de dificuldade, de problema, que Deus quer falar: minha filha, descansa, eu estou contigo. Não fala nada, só me busque, só ore, entregue nas minhas mãos. Só continue buscando a palavra. Só continue manifestando o amor de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Que eu cuidarei de todas as coisas. E que nessa noite nós possamos entender. E nós possamos prestar mais ter mais discernimento de entender qual tem sido aquela voz que tem chegado ao nosso coração, à nossa mente. O que nós temos manifestado através dos nossos atos, das nossas atitudes, tem vindo através da voz de Deus ou através de vozes que para que nós possamos, às vezes, perder a nossa bênção, Porque às vezes acontece. Às vezes nós estamos achando que nós estamos com tanta razão
que deixa o inimigo entrar, e quando a gente bota aquilo para fora, quem perde a benção somos nós. Não é isso que o inimigo quer. Por isso que nós devemos vigiar 24 horas. Quando nós acordarmos e falarmos, Senhor, toma a minha vida, Senhor, me usa nesse dia, Senhor, eu repreendo toda cilada do inimigo contra a minha vida. E que esse dia seja um dia de bênção, esse dia seja um dia que eu possa, que possa ser produtivo, que a tua luz possa brilhar. E que todos os dias nós possamos pedir isso ao Senhor. Que a luz de Cristo jamais possa se apagar das nossas vidas, mas que o amor, né, a luz de Cristo possa brilhar de tal forma que muitas das vezes nós não precisamos nem abrir a nossa boca, né, que através dos nossos atos, da nossa atitude, o Senhor venha fazer grande obra na vida daqueles que estão ao nosso redor. Né? Então essa é a palavra que eu deixo nessa noite, que nós possamos entender. E é uma pergunta que eu deixo. Qual é a voz que tem chegado até você? Será que tem percebido que é a voz de Deus? Ou ou é a voz do inimigo e muitas das vezes nós achamos que é de Deus para que venha nos afastar, atrapalhar a nossa caminhada. Que nós possamos estar perceptível à voz de Deus, que nós possamos pedir o Senhor discernimento, né? Que a voz de Deus é uma voz de amor, é uma voz serena, é uma voz que aproxima, que abraça, que jamais nos deixa sozinha. A voz de Deus é aquela voz que quando a gente vai falar algo, né, a pessoa sente ali algo diferente. E que nós possamos manifestar através de nossas atitudes aquilo que nós temos recebido. E se você tem recebido a voz de Deus nessa noite, creia que Deus vai te usar tremendamente como instrumento vivo, né? Instrumento que venha trazer vida, que venha trazer esperança. Se for o contrário, não é a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. A voz de Deus, ela é soberana. A voz de Deus, ela traz algo tremendo de transformações de vida. A voz de Deus, ela enche os nossos corações, tanto nosso, de tal forma que nós possamos encher, né, através das nossas atitudes, das nossas palavras, aqueles que estão precisando de uma palavra. Né? Busque cada dia mais, né, a voz de Deus sobre a sua vida. Né? Que nós possamos buscar sempre de Deus isso, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender que aquilo que tem me feito e me impulsionar a fazer a agir com certas atitudes, que seja a sua voz. Né? Que a gente só vai manifestar nossas atitudes, né? Quando ouvindo a voz de Deus e nós manifestamos a nossa atitude, o retorno é sempre bom. O retorno é de vida, de esperança, é de alegria, é de paz. Isso é o que nós, nessa noite, podemos meditar. Né? Qual tem sido a voz que você tem ouvido? Que você continue ouvindo a voz de Deus. Que você continue buscando Deus na sua vida de tal forma que você não precisa nem pedir muito. O Senhor vai trazendo aqueles que necessitam ouvir de Deus, né, através da sua vida, né? E que você venha ter experiência, assim como Samuel teve, né? A experiência de entender que a voz que estava falando com ele era a voz de Deus. Então é só essa experiência, é maturidade espiritual que vai nos ensinar, que vai nos fazer entender que a voz que tem chegado aos nossos ouvidos é realmente a voz de Deus, né? Que seja realmente a voz de Deus. Essa voz que faz amar, que faz ajuntar, que faz
Olha, é muito maravilhoso. Eu não consigo assim expressar como é gostoso quando alguém chega pra gente e nos dá uma palavra assim que te levanta, que te anima, que te dá esperança, que você vai conseguir dormir em paz, gente. Isso não tem preço. O preço disso já foi pago lá na cruz, que é pelo Senhor Jesus através do amor. Através do amor, esse amor maravilhoso. Então que nós possamos ser servos, assim como Samuel foi servo. De manifestar esse amor, de entender a voz de Deus, aquilo que Deus quer que nós possamos ouvir, né? E que através de nós outros possam receber, entender e conhecer a voz de Deus. Né? Que nós não possamos ser egoístas. A voz de Deus não é só para mim. A voz de Deus está aí aberto para todos aqueles que são servos, que buscam a sua presença. Né? Porque aquele que busca, que lê a palavra, que tem uma vida transformada, né? Que tem, através da voz de Deus, né? Através de entender a voz de Deus, é um momento em que a pessoa possa entender que já tem maturidade, né? Espiritual, para ouvir ouvir e como é que se diz? E expressar, né? E manifestar esse amor de Deus. Porque o Senhor, Ele está contigo. O Senhor, Ele te fala nessa noite. O Senhor, Ele diz para você, meu filho, minha filha, creia em mim. Ouça somente a minha voz. Vai vir várias vozes na sua direção, mas você vai entender qual é a minha voz. Quantas coisas vêm na nossa mente, mas que nós possamos discernir qual é a voz de Deus. Será que isso aqui vai ajuntar ou vai espalhar? Será que isso aqui vai me trazer paz ou vai me trazer confusão? Será que isso aqui vai transformar ou vai destruir? Nós conseguimos entender perfeitamente isso quando buscamos, através da palavra de Deus, a sabedoria. E quando nós ouvimos realmente a voz de Deus, nós não só lemos, nós podemos entender e nós podemos manifestar o amor de Deus, né? Através de tudo aquilo que nós recebemos. E que você possa ter uma noite abençoada. E que Deus possa estar falando contigo nessa noite. Né? Uma boa noite, que Deus continue, né, nos usando para que nós possamos entender a voz de Deus. Uma noite abençoada para todas vocês. Amém.